Olá, queridos alunos, queridas alunas do Colégio Ases de Jacobina. Eu sou a professora Val. Estamos aqui de novo para dar continuidade ao nosso bloco de estudo das aulas de História. Então, eu convido você a pegar seu material, pegue seu livro, pegue sua agenda para você fazer suas anotações. Lembrando que essa aula é a aula assíncrona, ou seja, aquela aula gravada que você recebe na sua casa, né? E você assiste ela dentro da sua agenda, né? Do seu horário específico que você tem para cada disciplina, para cada componente curricular. Vamos começar a nossa aula e eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vocês acompanhem aí com o material impresso que vocês têm, livros, enfim. Vamos lá? Então, pegue o material aí, vamos compartilhar a nossa aula. Aqui, muito bem. Vamos falar hoje. Hoje nós vamos estar falando do Estado moderno, o absolutismo e o mercantilismo. Vamos trabalhar dentro desse tema hoje absolutismo, mercantilismo, que está dentro do tema monarquias nacionais. Então, vou intitular essa aula como sendo Monarquias Nacionais, parte 2. Por quê, professora? Porque hoje nós vamos estar discutindo dois conceitos importantes que fortalecem a formação do Estado moderno. Então, assim, como eu disse para vocês no início, essa é a aula assíncrona, né? E o componente curricular, história, a série, primeira e terceira série do ensino médio, eu, a professora Valdeci Costa. Nosso conteúdo de hoje já foi anunciado, mas eu repito, formação das monarquias nacionais, o Estado moderno, o absolutismo e o mercantilismo. Primeira série, capítulo 11, parte 2. Terceira série, História 1, aula 19 e 20. Nossas habilidades, qual é o foco das habilidades de hoje, professora? Formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. Bom, aqui eu trago algumas imagens importantes, imagens que caracterizam a cada um dos conceitos que nós vamos estar trabalhando hoje. O absolutismo, então eu trago aqui uma coroa, que representa a realeza, a monarquia. O mercantilismo, que representa o quê? O capital, né? Que, na verdade, é o aspecto econômico, né? O fator econômico que caracteriza a economia desse Estado é a modalidade do chamado mercantilismo, que a gente vai conhecer todas as características no decorrer da aula. Bom, então eu trago aqui para vocês, primeiro, vamos caracterizar o que significou a Idade Moderna. Por quê, professora? Porque nós estávamos trabalhando o antigo regime, né? Ou seja, que se encerra com a crise do feudalismo, que se encerra com a reurbanização, né, da Europa, que se caracteriza pelo renascimento comercial, renascimento da cidade, enfim, o surgimento de uma nova classe social. Portanto, a Idade Moderna é um recorte da história que tem início em, primeiro, 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. 1789, início da Revolução Francesa. Principais características do mundo ocidental. Foi um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Ok? Dentre os principais acontecimentos da Idade Moderna, nós podemos citar, são temas que nós vamos estar estudando no decorrer do ano letivo. Primeiro, início da Revolução Francesa, vamos trabalhar com iluminismo, vamos trabalhar com absolutismo, né? Depois vamos trabalhar com a reforma religiosa, renascimento e as grandes navegações, ou seja, o início que nós vamos chamar de colonialismo, né? Momento em que a América ela é inscrita, né, na linha de tempo da história europeia. Bom,
Existiu nesse período uma forma própria de organização do Estado. Então, quando eu falo em organização do Estado, eu estou falando num sistema político chamado absolutismo. Mas eu também vou falar de uma teoria política econômica que permitia uma forte intervenção do Estado na economia, que é o mercantilismo. Então, no aspecto político, eu vou falar de absolutismo. No aspecto econômico, eu vou falar de mercantilismo. Bom, a partir do século XV, ocorreu um processo de centralização e concentração das Forças Armadas e do monopólio da violência, da estrutura jurídica, enfim, um Estado organizado. Vamos falar também que, nesse período, nós vamos assistir um sistema burocrático, né, da cobrança de impostos, de um corpo burocrático para a administração do patrimônio público e da centralização desses poderes e instituições caracterizada pelo Estado moderno. Ou seja, para que o Estado ele seja verdadeiramente uma instituição estatal, é necessário que se tenha alguns elementos, como, por exemplo, um povo, uma língua, um território, um exército, né? uma burocracia jurídica, né? Um sistema de cobrança de impostos e um rei, uma pessoa para governar que centraliza todos os poderes em suas mãos. E nós vamos assistir esse surgimento, essa mudança, né, nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo. Isso nós vamos chamar de quê? De Estado moderno. Bom, falando um pouco sobre absolutismo, vamos lá. Vamos ver o que significa o termo absolutismo. Então, eu tenho aqui, o Estado Nacional moderno, absolutista, foi típico da maior parte dos países europeus na Idade Moderna. Era caracterizado pela concentração total do poder político nas mãos dos reis. Quem fala sobre esse assunto? O historiador, né, Flávio Cáceres. Ou seja, que entendimento eu tenho disso aqui? Simples. O Estado Nacional moderno, ele é absolutista, e a característica maior dele, na verdade, é a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, ou seja, poder executivo, legislativo, judiciário, uma única pessoa respondendo por todos esses aspectos daí do poder estatal. Um outro conceito, que é de Antônio Pedro, ele vai dizer que as monarquias nacionais absolutistas significam paulatina concentração de poderes nas mãos de um monarca. Enfim, em síntese, em tese, todos os dois historiadores defendem a mesma posição: centralização do poder nas mãos de um único monarca, de uma única pessoa. Então, o povo súdito, ao povo cabe o quê? Obediência e cumprimento dos deveres, não interferência na política. Em uma só palavra, absolutismo é sinônimo de centralização, de concentração de poder nas mãos de um único rei. Então, eu tenho aqui um organograma, eu tenho um rei. Esse rei, ele é um líder, ele é o monarca, ele pode ser o monarca, ele pode ser um príncipe, ele pode ser um kaiser, ele pode ser o czar. Enfim, a depender da cultura, o rei vai receber um título, né? E a gente pode perceber isso ao longo do estudo da história. Por exemplo, na Rússia, nós tínhamos o czarismo, né? Na Alemanha, nós tivemos o Kaiser, né? Então, assim, vários sinônimos, né, para você caracterizar esse líder que tem, nesse momento, todo o poder em suas mãos. Bom, eu trago aqui também um mapa conceitual, né, sobre o absolutismo. Então, o absolutismo nada é uma característica, né, de um regime político que nasce na Idade Moderna, especialmente na Europa Ocidental, né? Esse absolutismo, como eu disse para vocês, a característica desse poder é a centralização do poder
nas mãos de um único governante. Então, eu tenho aqui esse governante que tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, ele é um líder, né, público. Esse poder, na verdade, tem o controle do povo. O povo é considerado súdito, portanto, o povo possui apenas deveres, né? Direitos não se fala na discussão de direitos ainda, né? Ainda não é algo que é vivenciado pela população nesse período. O povo é muito subserviente, é cumpridor de deveres. Bom, mas o que legitima, professora, esse poder? Né? Então, esse poder ele é legítimo e ele é defendido pelos teóricos absolutistas, né? E nós vamos conhecer um deles, que vai defender o direito divino de governar, ou seja, é um pensador que ele consegue agregar valores entre a política e a religião em uma só obra, né? Então, nós vamos perceber aqui que esse poder é legítimo e culturalmente as pessoas tinham esse entendimento e não desafiavam e não desobedeciam essas regras. Então, nós temos um povo muito subserviente nesse período aí. Bom, outra questão interessante aqui é que o Estado Nacional moderno ele é o resultado da composição da nobreza com a burguesia. Ou seja, burguesia, a burguesia aqui é a força econômica. Que legal, né? Então, força econômica está associado à forma econômica que era o chamado mercantilismo. A nobreza, pessoal, está associada à força política. Então, representa aí o quê? O sistema absolutista. E o Estado Nacional moderno, na verdade, forma o quê? A estrutura física, né? Que é o Estado, o território. Então, nós temos aí burguesia mais nobreza, fortalecendo e construindo, na verdade, essa estrutura física que seria, a partir desse momento, o surgimento dos países na Europa. Bom, sem Estado Nacional moderno absolutista, não há mercantilismo. Sem mercantilismo, não há Estado Nacional moderno absolutista. Quem é que defende essa teoria? O historiador Franco Hilário Júnior. Conclusão: absolutismo e mercantilismo são faces, ou melhor, lados de uma mesma moeda, e que está guardada em um cofre. A pergunta é: que cofre é esse, professora? Moeda é o Estado Nacional, cofre, o antigo regime. Então, o Estado Nacional nasce da desagregação, da fragilidade, né, do antigo regime, que era o sistema absolutista, ou melhor, do feudalismo que nós estávamos estudando. Bom, falando agora sobre absolutismo ainda, né? Nós temos aqui, o absolutismo colocou frente a frente os interesses da nobreza e do clero, e os interesses da burguesia, a classe social em ascensão naquela época. Então, assim, a igreja ela vai ter que se adaptar a esse sistema, porque nós temos duas classes muito fortes aí, e interessadas em ter autonomia. A burguesia, a autonomia econômica, e a nobreza, a autonomia política, sem muita interferência da igreja, como era na Idade Média. Vamos falar um pouco dos teóricos do absolutismo? Então, eu selecionei 4 deles aqui que traz informações importantes, né? Ou melhor, teorias que vão fundamentar esse novo sistema político chamado absolutismo, né? Ou seja, eles vão legitimar esse sistema. Vamos começar falando de Maquiavel, Hobbes, Jean Bodin, depois Bossuet. Bases conceituais do modelo político absolutista. Pegando esse homem, o chamado Nicolau Maquiavel, que tem uma frase famosa: os fins justificam o meio. Esse homem, ele contribuiu muito para a formação política nesse período e para
o fortalecimento dos monarcas com as suas teorias. Então, de uma forma sucinta, eu vou apresentar algumas características da teoria de Maquiavel. Bom, a sua principal obra é O Príncipe, né? Nesse caso aí, o príncipe não se refere à figura apenas de uma liderança ou de um filho herdeiro de um trono, não. O príncipe aí seria a pessoa que é privilegiada, né? E está à frente de uma liderança, de uma gestão, de um governo, né? Então, a sua teoria, ele traz aí uma discussão acerca da separação entre a política e a religião. Ele vai dizer que a política são resultados, a religião é a moral, a ética, os bons costumes, né? Então, assim, não dá, na visão de Maquiavel, você misturar religião com política. São coisas diferentes, portanto, devem ser tratadas também de formas diferentes. Bom, os conceitos, né, na verdade, que ele trabalha, na verdade, ele trabalha com o conceito de virtude. O que é virtude? Virtu, saber o que fazer. E virtu era uma divindade grega, né? Na verdade, um deus grego. Então, virtu é a habilidade que você tem de saber fazer, né? Saber ser, saber fazer, saber conviver. Então, são características que o mundo moderno discute hoje, né? Então, assim, você precisa saber o que fazer. A fortuna, ela só é importante quando você tem essa definição. Não adianta você ter fortuna e você não ter atitude, e você não ter visão empreendedora, você não ter um espírito de articulação, de negociação, de fazer contatos, de aplicar estratégia no tempo certo. Então, tem que ter o saber o que fazer, né? E aí, quando você sabe o que faz, você pode pegar o dinheiro e aplicar, que você vai se dar bem. A metáfora do leão, na visão dele, é a força. E a raposa, a astúcia. Então, você tem que ter, você ser como ser humano, como chefe, como liderança, você tem que ter essas duas características. O leão tem força. Você precisa ser uma pessoa de força, de coragem. A raposa, ela tem astúcia. Então, você tem que ter força e tem que ter astúcia para fazer um bom governo. Ter um equilíbrio, um jogo de cintura para articular bem a política, de modo que você tenha bastante parceria, né, no seu governo. Ele tem também uma frase célebre que diz o seguinte: para cada fim há um meio adequado, né? No senso comum, a palavra de ordem é: os fins justificam o meio. Agora, peraí, usando essa frase, isso pode dar panos para manga, né? Porque os fins justificam os meios, então eu posso fazer qualquer coisa para que eu possa conseguir aquilo que eu desejo. Então, fica aí uma reflexão, né, para vocês, os curiosos que querem se aprofundar mais nesse estudo. Bom, eu tenho um segundo teórico, que é o Thomas Hobbes. Vamos ver o que esse teórico defende, qual a contribuição dele para a formação política nesse período. Ele tem a sua obra, o Leviatã. Leviatã, na verdade, é um monstro fenício, né? O monstro do caos, né? E a teoria dele é o contratualismo ou contrato social. Os conceitos dele: estado de natureza. Ele vai dizer que o homem ele não tem limite, né? Sem limites aos desejos humanos. O homem é egoísta por natureza, certo? O homem é um ser corrompido. O homem é capaz de matar, né, para conquistar os seus desejos, para garantir o seu lugar. Ele é capaz de se corromper com a moral, com a ética, para poder subir, alcançar os lugares mais altos, né, da política, do poder. Portanto, na visão de Hobbes, esse homem é uma criatura do caos. E por conta dessa característica que o homem tem por natureza, ele vai dizer que o Estado tem que ter leis, né?
Então, a ausência do Estado, nesse sentido, gera o caos. É necessário que um Estado, para governar, para aplicar a justiça, o equilíbrio, né, entre as pessoas e os interesses envolvidos de cada pessoa, é necessário que seja aplicado a lei. Por isso, todo Estado tem sua Constituição, né, que defende direitos e deveres. Então, assim, para que eu tenha os meus direitos garantidos, é necessário que eu cumpra os meus deveres. Tem muita gente que gosta de exigir os seus direitos, mas quando vai fazer uma autoavaliação, vai ver que falhou em várias áreas, deixou de cumprir uma série de obrigações. Então, assim, o que Thomas Hobbes está dizendo? O homem é um ser mau, ele precisa de limite. Se não pôr limite, ele vira um monstro, o Leviatã, certo? Eu acho massa a discussão de Thomas Hobbes quando ele vai falar da necessidade de um Estado forte, de leis para barrar, né, o perfil, né, monstruoso que o homem tem quando ele quer correr atrás, buscar poder. E isso é real, a gente percebe muito isso no meio social e nas diversas instâncias da política, não só do Brasil, mas do mundo. Ele vai dizer que a guerra de todos contra todos. Há uma guerra de todos contra todos. Como? Um conflito generalizado entre os homens, e a gente percebe isso muito na política, né? Olha o que está acontecendo no nosso país, os três poderes, Congresso, o Executivo, que é representado pelo nosso presidente, o Congresso pelos os deputados e o Senado, né, que está lá, o STF, que é o judiciário. Então, assim, há um conflito de ideias, ultimamente eles estão em crise, né? E isso, na verdade, o que barra, né, as afrontas, né, e os prejuízos nesse momento são as leis. Se não tivesse a Constituição, então seria um caos político no Brasil nesse momento, né? Eu estou falando especificamente do Brasil porque é algo que está acontecendo e está bem próximo de nós. Bom, qual é a causa desse conflito aí? Falta de limites entre os homens, certo? E qual é a solução, professora? Maravilha, a solução é um contrato social. O que é isso, professora? É a política que acontece de 4 em 4 anos, né? E nós estamos prestes, aí já foi adiado, né? A política que seria, as eleições que seria agora em outubro. Então, assim, o contrato social nada mais é do que eu, que sou um cidadão, uma cidadã, e que em tempos de política eu escolho o meu representante político e eu vou lá nas urnas, eu assino, né, a minha escolha, eu estou estabelecendo com ele, né, virtualmente, um contrato social. Eu estou empoderando esse político, o meu vereador, o meu prefeito, o meu governador, o meu deputado, o meu presidente. Eu empodero ele para governar em meu nome. E, claro, como eu empoderei, eu tenho o direito de tirar. É aí que está o problema. Nem sempre se está tirando, né? A história registra alguns episódios em que o povo tirou o seu representante porque ele não respondeu às expectativas. Então, assim, o contrato social é isso, é um acordo entre os homens. Homens deixam de ter liberdade absoluta, ou seja, a liberdade, na verdade, ela é limitada por regras, por leis, por princípios, por decretos, né? E transfere a liberdade e o poder para o Estado. Então, assim, nós temos uma Constituição e tudo, e nenhum governante está acima da lei, né? Se ele pisar fora da lei, a lei pega ele. Então, quem seria, nesse momento histórico que nós estamos estudando, quem seria o ideal para governar? Um rei, que era o representante, que representava o Estado, e, claro, a forma de governo instituída nesse primeiro momento é o poder absoluto ou absolutismo. Bom, e aí Thomas Hobbes vai dizer que a função do rei, na verdade, ou de um líder, ou de um governo, é proteger e preservar a sociedade. Tudo o que ele vier a fazer que implique, né, negativamente a sociedade,
aí a lei pega ele. Então, quando é que o povo tem direito de revolta? Né? É lícito quando o rei deixa de cumprir sua função. Então, as revoluções, as revoltas, os movimentos sociais de rua, né? os segmentos sociais vão às ruas organizados, com panfleto, com cartazes, com faixas, com carro de som, né? Com publicidade, vai lá denunciar algo que está sendo feito, que não está edificando, não está construindo situações de que venha melhorar a vida do povo, né? Então, assim, o povo tem o direito de revolta. Então, segundo Thomas Hobbes, todo cidadão tem direito de se revoltar. Quando? Quando o Estado deixa de cumprir sua função, quando o Estado deixa de honrar seu compromisso de preservação dos direitos sociais. Maravilha. Vamos agora falar de Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele é um defensor do poder legítimo e ele consegue, olha que interessante, envolver política e religião em sua tese. A sua obra é a chamada Política segundo a Sagrada Escritura. Como é que ele vai articular esses dois princípios? A teoria dele é a chamada origem divina do poder real, né? Ele vai dizer que o rei é o ministro de Deus na terra, né? E que o súdito é chamado para respeitá-lo. Ele pode ser o pior hipócrita, ele pode ser um tirano, mas quem tem que mexer nisso aí é Deus. Foi Deus que colocou, é Deus que tira. Então, o homem não interfere nesse processo aí. E, na verdade, foi isso que aconteceu na Idade Moderna, né? Na formação das monarquias nacionais. O poder legítimo dos reis ficou dentro dessa visão de que o poder de Deus é quem coloca, edifica, na verdade, os governantes. Então, todo o governo da terra é constituído por Deus, certo? Essa teoria influenciou o absolutismo francês, lá o seu famoso rei Luís XIV, todo mundo que estuda história sabe quem foi essa celebridade. Um rei, uma lei, uma fé. Essa era a frase, né, que ele proferia, o chamado Rei Sol, o rei que brilhava, um rei que se destacou na França, enfim. Um rei, uma lei, uma fé. E ele mesmo também declarava, tem uma outra frase dele que diz, o Estado sou eu. Então, isso é o típico do absolutismo francês nesse período. Bom, e nós temos o último, que é Baudin, né? O que ele discute? Ele era um economista, né? Então, a discussão dele está dentro do Estado, tipo de governo e de justiça, além do poder e da religião. Sua principal obra foi a República. O que ele defende nessa obra? A teoria dele é o princípio da soberania não partilhada. Olha o absolutismo. Princípio da soberania não partilhada. Então, a concentração do poder, né? Dentro de uma só pessoa. Então, a causa, a origem divina do poder real, se esse sujeito ele é um ser escolhido por Deus, ele tem um poder divino, então ele pode concentrar em suas mãos o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Pronto. É uma república, sim, mas não é uma república democrática. É aquilo que eu sempre digo, nem toda república é democrática. Então, a democracia ela não está associada à república. Às vezes a gente diz assim, não, é uma república, subentende que é uma democracia. Não, é uma república. Sistema político, mas não é democrático, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que há uma centralização do poder nas mãos do rei. Então, não há restrito para a vontade real, certo? Ou seja, tudo está nas mãos desse homem que é legítimo. Legítimo mediante uma teoria. E temos o Hugo Grotius, né? O que ele defende aqui? A obra dele do direito da paz e da guerra, né? Ele trabalha os conceitos de direito internacional, governo despótico, poder ilimitado do Estado. Qual o problema da teoria dele? Guerra generalizada entre todas as nações. Se você observar, todo o Estado
moderno que está se formando a partir desse momento, esse Estado vai ter a influência de todos esses teóricos aqui. Porque o que a gente bem viu nesse momento e ainda vê na atualidade é as guerras generalizadas. Nós temos, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né, a Guerra Fria e, no passado, várias outras guerras. Né? Então, assim, essa ideia de que da guerra, a arte da guerra, de assegurar a soberania dos povos, a soberania territorial, né? Enfim, de manter a posse desse poder. Bom, agora nós vamos falar de um outro conceito que é o mercantilismo. Vamos lá? Mercantilismo é um sistema econômico, é uma teoria econômica. No Estado moderno, como vocês viram, nós temos o sistema político, que é o absolutismo, a centralização do poder nas mãos do monarca. Mas esse Estado, economicamente, ele é caracterizado pelo chamado mercantilismo, né? E você está vendo aqui mercado, muito dinheiro, muita movimentação econômica. E é isso que a gente vai estar discutindo agora. Bom, o que foi o mercantilismo? Então, eu tenho características aqui e eu tenho objetivos. Característica: forte intervenção do Estado na economia. Então, esse Estado é intervencionista, né? Incremento das manufaturas, incremento, formato do comércio, companhias comerciais, medidas protecionistas da riqueza nacional, uma forma de proteger a economia interna. Os seus objetivos: conseguir uma balança comercial favorável, receitas superiores à despesa. Não podemos comprar mais e vender menos. Um Estado forte é aquele que vende mais e compra menos. Isso se aplica também para a vida das pessoas. Então, o objetivo era enriquecer o Estado e fortalecer o poder real. Intervenção do Estado na economia. Dirigismo e nacionalismo econômico, ou seja, esse é um Estado intervencionista, é um Estado em que o monarca diretamente toma decisões, né, no campo econômico, com o objetivo de proteger a sua balança, né, comercial, na tentativa de enriquecer o Estado e fortalecer o poder real. Eu trago aqui também apoio aos negócios da burguesia. Esse Estado absolutista, tá vendo? Ele está ali no centro. Estado sustenta os pagamentos dos nobres e rendas, né? E eu tenho um mercantilismo no meio, que é o sistema econômico. Então, eu tenho meios e tenho objetivos, só para reforçar. Então, eu tenho aqui os meios para o enriquecimento do Estado, barreiras alfandegárias, ou seja, o meu produto, né, tem um valor importante. Portanto, o produto que vai entrar aqui vai ter que pagar caro, porque se eu vou preservar, né, o crescimento econômico interno. Estímulo à expansão marítima colonial. Por isso que nós vamos discutir expansão marítima, que é uma forma de expandir o território em busca de novas riquezas, um potencial, ou seja, potencializar a economia nesse período. Aumento da população, incentivos às manufaturas nacionais, que é uma forma de crescimento interno. Objetivos, como já falamos, reforço do Estado Nacional, é o metalismo, que é entesouramento de metais preciosos nesse período, por isso eu coloquei naquela imagem de abertura muito metal, né? Porque a regra é: quanto mais acumular metais preciosos, mais rico e poderoso será o país ou o Estado. A busca de uma balança comercial favorável. Por quê? Porque eu tenho que exportar mais, por isso eu vou investir nas manufaturas internas, eu vou buscar matéria-prima para fortalecer minha economia interna, para que eu possa vender mais, né? E com isso, claro, tornar-se um país rico e um governo forte. Ainda incisivamente, para você entender essa política mercantilista, então, apoio aos negócios da burguesia, o Estado absolutista, ele tem essa função, né? Burguesia, nobreza, né? E, claro, e os meios que são o mercantilismo, que nós já falamos aqui, né? Metalismo, entesouramento de metais preciosos, fortalecimento do Estado, os meios, o protecionismo, o colonialismo, que é o que vai acontecer no século
XIV, século XV, né? Que é a saída da Europa, ultrapassando o medo, né? O mito dos mares e buscando novas riquezas, né? A pirataria, que faz parte também, né? Um elemento enriquecedor dos países, principalmente da Inglaterra na época, e, claro, uma balança comercial favorável, né? Que a gente já discutiu isso aqui. Bom, aqui mais um pouquinho, né? Como vocês podem ver, Estado forte, protecionismo, nacionalismo econômico, né? Tá vendo? Para focar aqui, diminuição das importações e aumento das exportações, ok? Bom, e aí, encerramos a nossa aula e eu quero dizer para você que foi muito bom, certo? Muito bom fazer essa aula e você registra todas as suas dúvidas para que a gente possa tirá-las na próxima aula. Um grande abraço, certo? E até a nossa próxima aula. Beijo da Proval para todos vocês.